Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo solidariedade com os nossos convidados. Aqui estão o presidente do Banco de Alimentos da região do Calçado, Elton Zart, a primeira-dama de Novo Hamburgo, Georgia Seibel. Está conosco também a pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da nossa FEVALE, Gladys Luiza Batista, e o diretor da Caritas Diocesano Novo Hamburgo, Padre Flávio Corrêa de Lima. Padre Flávio Corrêa de Lima, eu quero abrir esse bloco com o senhor. Quem quer participar da Caritas, como é que funciona assim? As pessoas que estão nos assistindo, daqui a pouco sentiram aquilo que a gente sente quando ajuda alguém e querem participar, quais os endereços? Nós abrangemos 4 cidades aqui. Eu não sei se essas 4 fazem parte. Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga fazem parte. Das 20 das 24 cidades. Começa em São Leopoldo, vai até Canela, Gramado. Quem quer fazer parte, bom, depende de onde mora a pessoa. Nessas cidades tem que procurar a sua paróquia, mas também pode ligar para nós e a gente encaminha a pessoa, a gente orienta aonde ir. O telefone é 30 35 4678. Pode nos procurar também ali no Bispado, na rua Joaquim Nabuco, 543, e a gente encaminha, conversa com a pessoa, vê onde é que ela mora, qual a sua região, e a gente vê o lugar a Caritas mais próxima e ela pode começar a participar. Nós sempre queremos que mais e mais pessoas participem. Para nós é 500, se aumentar para 3, 4 mil vai ser ótimo, né? Isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu estava falando no bloco anterior, no final, Cláudio, do retorno, né? A lei do, o povo fala a lei do retorno, que é muito importante, porque, eu vou dar um exemplo, a Caritas de Canudos foi ajudar a Caritas lá da Vila Duque, da Coab Duque, São Leopoldo. Estava precisando lá, porque a gente faz feira, a gente faz o brechó, aliás, o bazar solidário, não falamos brechó, é bazar solidário, e com esse dinheiro a gente compra alimentos, porque a gente também ajuda muito com alimentos. E a Caritas de Canudos levou tudo que tinha, todo o material que tinha, levou para lá. Esvaziou, levou tudo. Fizeram feira lá, compraram os alimentos, ajudaram o povo lá, e em uma semana recuperou o que levou e mais um tanto, né? Então, assim, quanto mais tu ajuda, mais tu ganha. Quanto mais tu fecha a mão, até aquilo que tu tem dificuldade de manter, né? Isso em todos os sentidos, né? Então, eles não tiveram, e semana passada, sexta-feira passada, o padre Edinho trabalha aqui no Arroio da Manteiga, uma região muito pobre de São Leopoldo, tem a Santa Marta, o Arroio da Manteiga, aquela região toda ali. Mas ele é o coordenador diocesano da Pastoral Carcerária. Ele disse: olha, padre, pelo amor de Deus, eu estou apavorado em São Leopoldo, o presídio, foi feita uma reforma e tem 80 presos e eles não têm cobertores. Estão sem cobertor, bem no frio. Aí eu fui correr atrás, fui para cá, para lá, vamos comprar os cobertores, vamos pedir. A Caritas lá de Canudos, eu liguei lá perguntando: você tem uns 2, 3 cobertores? Não, eu tenho os 80 cobertores, 80 cobertos que nós fizemos e 80 travesseiros. Fui lá e busquei, levamos lá para o presídio. Então, a entidade, ela tem essa dimensão, ela não fica segurando, porque às vezes nós temos dificuldade nos nossos grupos, que eles ficam segurando para quando precisa, mas o pessoal sempre ajuda. O povo é solidário, né? Só tu fala numa missa, aquilo vem um monte de coisa quando tu fala. Então, nós temos as pessoas podem nos procurar. Repetindo, 30 35 4678. Depois eu vou falar, tem uma outra atividade nossa que nós vamos fazer em Novo Hamburgo, mas eu falo depois. Jorge, para o poder público é muito difícil de buscar ajuda pelo fato de eu já pago meu imposto, ainda querem que eu ajude. Quer dizer, tem essa visão também, né, de algumas pessoas. É que tem atividades que são tão tradicionais, já estão na cultura da nossa comunidade, que
a gente não sente isso, sabe? Que bom, porque, que bom. Por exemplo, eu posso citar a própria campanha agora, né? Tem uma cultura de ter essa campanha, a gente tem muitas doações, as pessoas ligam, né, oferecendo espaço para colocar, querem muitas vezes que a gente vai lá, faça um evento para recolher, para ajudar na distribuição. Enfim, a gente sempre está sendo procurado por alguma entidade que quer fazer algum tipo de parceria. E que bom, porque é uma comunidade que preserva, mesmo que a gente é um centro urbano, a gente tem algumas coisas assim bem que são da cultura aqui, né? Que é essa coisa, as pessoas se conhecem, as pessoas querem não perder isso, né? Então a cidade tem um crédito, uma credibilidade, e isso é importante, né? Então, mesmo que a gente estava falando desse cenário, da descrença com o que é público, a gente consegue ultrapassar isso aqui por conta de uma cultura local mesmo, e acredito que é uma cultura aqui da nossa região, e que tem a ver com o processo de imigração que trouxe isso, né? A gente tem, por exemplo, a questão do cooperativismo que veio, né, com o período da imigração. Isso a gente não perde essas raízes, e que bom, as pessoas querem preservar isso. E ainda foi citado aqui, no sábado agora, por exemplo, a gente teve um evento na chamada Praça da Juventude em Santo Afonso, com haitianos e senegaleses, né, que estão na cidade, que trabalham aqui, que foram muito bem acolhidos. Como foi dito, eles estão estudando português, eles têm aula, né, e foi feito um jogo de futebol, e houve uma integração com a comunidade. Então, é isso, acho que a gente tem esse espírito que faz parte do processo de colonização, do processo de formação da cultura local, e que é importante, né, e que está preservado. Muito bem. E as iniciativas também da Fevale, acho que é de extrema importância, né? Quer dizer, a gente não pode esperar só o poder público ter essas iniciativas, essas ações. Eu acho que entidades importantes como a Fevale é de extrema importância ter essas ações de solidariedade. E o seu setor é que cuida praticamente disso? A Pró-Reitoria ela é responsável pelos programas e projetos de extensão. Então, realmente, a universidade ela investe recursos próprios para a manutenção dos programas e projetos, porque os professores precisam ser remunerados, né? Os alunos bolsistas recebem as suas bolsas. Existe a necessidade, muitas vezes, de locar um espaço para que uma oficina, para que uma atividade aconteça. Nós temos as atividades, por exemplo, do reparo dos calçados, atividades voltadas para a questão da moda, que exigem materiais. Então, precisa a cola, precisa a linha, precisa os equipamentos. Os equipamentos, a gente utiliza toda a estrutura que a universidade tem, toda a estrutura que é disponível para os alunos nos cursos de graduação estão disponíveis para os projetos sociais. Nós temos um projeto que eu acho que tem uma grande importância na mudança da perspectiva de futuro de jovens, que é o Jovem Aprendiz Fevale, assim, é exemplo da Semear, que também tem, a Fundação Articola, que também desenvolve esse trabalho, em que jovens, hoje nós estamos com 60 jovens em formação na área da informática, eles atuam um período na universidade, nós temos uma equipe de funcionários e professores que trabalham com esses jovens, e depois eles vão para as empresas fazer o seu estágio. Então, nós beneficiamos esses jovens, os nossos alunos, no processo de formação, e a empresa, que, por um dispositivo legal, precisa ter o jovem aprendiz, né, no seu quadro de funcionários. Então, há uma troca, há uma rede, né, em que, de fato, a universidade investe recursos, mas que ela reverbera, né, para a sociedade de diferentes maneiras. A empresa que precisa do jovem, o jovem que tem uma oportunidade de se qualificar, o nosso aluno que tem um espaço de aprendizagem que é riquíssimo, realmente, o jovem, o aluno, o estudante que passa por um projeto de extensão, ele se modifica, ele relata isso sempre, ele consegue ver,
né, o seu papel na sociedade de uma maneira diferente. Segunda e terça nós tivemos agora a edição da 12ª edição do Salão de Extensão, onde os alunos apresentaram os seus trabalhos, foram 220 relatos de experiências, de práticas de extensão, de práticas de interlocução com a sociedade. Então, é um espaço assim riquíssimo de aprendizado e de troca, realmente, de parceria, de fortalecimento da relação universidade-sociedade, aluno-professor, sociedade. Há uma troca impressionante nesses espaços. Este projeto, vou citar alguns, né? Os professores vão ficar chateados dos outros que não serão citados, mas estão todos, né, de parabéns. Precisaria todo o programa para citar todos, acho que precisaríamos de mais programas para podermos citar. Nós temos um acompanhamento sistemático desses jovens. Mais de 80% dos jovens estão empregados, eles conseguem se colocar no mercado de trabalho após o término deste programa de formação. Alguns não vão buscar porque seguem estudos, né? A gente atende jovens de 15 a 21 anos, junto à lei do menor aprendiz. Existe uma lei, né, que faz com que esse jovem tenha essa oportunidade de formação e de ingresso no mercado de experiência. Então, nós não só trabalhamos a questão da informática, temos psicólogos que trabalham a questão da relação interpessoal, que hoje talvez seja um dos critérios mais importantes para a colocação no mercado de trabalho. Temos professores de inglês que trabalham a questão da competência da língua estrangeira, que também para o jovem é super importante. Nós temos professores de português que trabalham as questões, né, de redação, de comunicação, de escrita mesmo. Então, há uma relação integral da formação desse jovem. Ela não se dá só na questão da informática. Realmente procuramos prepará-lo para ingressar no mercado de trabalho. E essas experiências são riquíssimas. O ano passado nós tivemos uma experiência com o CRAS, que veio, né, até o projeto que foi até o CRAS. Então, existe uma relação, o programa de residência também em articulação. Há uma relação muito intensa da sociedade, né, do órgão público, das entidades, da universidade, das próprias associações de bairro. Há um espírito solidário na nossa cidade, realmente. Eu queria só fazer um adendo sobre isso, e é isso que forma esse caldo cultural que se tem na cidade, né? Isso que fortalece, porque essa experiência que esses jovens têm nesses diversos projetos, tu tem o conhecimento formal que tu está adquirindo, mas esse conhecimento para a vida, ele se incorpora no dia a dia, na tua vida e na vida de uma cidade. Então, isso faz muita diferença. Eu agora vou me atravessar aqui um pouquinho. Por favor. Quando os professores trouxeram o desejo de desenvolver um projeto na área de direitos humanos que incluíssem os imigrantes e refugiados, eles trouxeram uma realidade que, para mim, moradora de Novo Hamburgo há mais de 30 anos, foi uma surpresa. Nós temos mais de 70 pessoas, haitianos, senegaleses e de outras origens, morando em Novo Hamburgo, né? Então, e muitas vezes, algumas situações elas são invisíveis à nossa sociedade. Um programa como este teu aqui pode, né, tornar o público e visível à sociedade. Nós temos muitos problemas que são invisíveis, né? Ou, melhor, que a sociedade não enxerga porque não olha, né? Porque não quer, em algumas situações, né? Às vezes não é do seu dia a dia, às vezes não percebe. Eu não quero dizer que há um desinteresse, mas os problemas realmente, às vezes, no cotidiano da vida da gente, a gente trabalha, leva o filho para a escola, volta para casa, tem o almoço para fazer, tem a janta para fazer, e tu não consegue ver este tipo de situação. Então, é muito interessante, né, essas experiências. Fica a dica para tu convidá-los, trazê-los aqui e conhecer o projeto. Seria bem importante para a comunidade de Novo Hamburgo. Tem uma pauta muito boa. Elton, a gente já foi a grande relação na questão das mega indústrias de calçado, né? E por isso o banco leva o nome de região do calçado, né? Mas eu costumo dizer que Novo Hamburgo ainda é a capital do calçado, não é bairrismo, mas as grandes inteligências do calçado, as principais associações ligadas ao calçado estão com sede em Novo Hamburgo. Eu posso dizer que a gente não é mais aquelas mega empresas que às 11h30 a gente via aquela rua de guarda-pó azul, milhares de pessoas indo para o almoço, mas hoje nós temos mais de
194, o último número que eu tenho, de pequenas empresas. E todas elas têm essa preocupação de ajudar o banco. O calçado ainda é o teu forte, vamos dizer assim, auxiliador, que mais ajuda o banco ou não? Olha, é bem diversificado. Esse é um dos nossos grandes problemas. Porque o Banco de Alimentos, ele nasceu dentro da Federação das Indústrias, dentro da Fiergs, no ano de 2000. Então, já tem 16 anos. E diz que é uma ação empresarial, né? Mas, infelizmente, o empresariado de Novo Hamburgo, em regra geral, não tem nos dado apoio. Não. Porque você falou em 190, 200 empresas. Nós temos, pequenas e médias empresas. Nós temos 5 empresas que auxiliam, que nos auxiliam. Que são parceiras. Que são parceiras, são mantenedores, como é o termo usado dentro do banco, que contribuem com uma pequena quantia por mês. São 5. Os nossos grandes parceiros, na realidade, hoje, são os clubes de serviço, Lions e Rotary. Os Lions Clubes da região toda aqui nossa abraçaram a causa Banco de Alimentos. Além de nos auxiliarem nos sábados solidários, eles fazem outras campanhas dentro do clube e nos repassam recursos, nos repassam alimentos, tanto Campo Bom, quanto Novo Hamburgo, quanto Estância Velha, Sapiranga. Então, os nossos grandes parceiros hoje, podemos dizer que são os Lions. O Rotary em menor escala, mas também colabora, né? Então, uma das críticas ou queixas que eu faço é que eu não consegui, nesses 5, 6 anos à frente do Banco de Alimentos, motivar o empresariado. O empresário mesmo, que foi o qual o banco foi criado. Sim. Talvez por eu não ser daqui, não sou natural de Novo Hamburgo, por não ter sido empresário, né? Talvez me falte alguma coisa para motivá-los, né? Mas outra coisa que eu sempre digo importante assim, é que muitas vezes nos questionam: mas isso é problema do governo? Não. A gente sabe que o poder público ele não consegue atender a tudo sozinho. E nós temos que fazer, cada um fazer a sua parcela. Então, nós fizemos o pouco que nós fazemos, mas nós sabemos que, com a distribuição dos alimentos, nós atingimos em torno de 8.000 pessoas por mês, né? Mas são 52 entidades. Nós temos que fazer o cálculo, essas entidades, quantas pessoas elas atingem, quantas famílias. Por exemplo, a Liga tem 300 pacientes, mas quantas pessoas ela tem, cada paciente tem 4, 5, então dá 1.000 e tantas pessoas, né, que a gente indiretamente está auxiliando, né? E nós fizemos isso assim com muito amor, muito carinho, toda a nossa equipe, né, trabalha, não se preocupa com horários e nada, né? E o nosso prazer é justamente o serviço, é servir, né? E o nosso banco, graças a Deus, nós fizemos parte da rede de banco de alimentos do estado do Rio Grande do Sul, são 20 e poucos bancos, mas o nosso é considerado um dos mais atuantes. Por quê? Nós atuamos e fizemos que nem a galinha, fizemos barulho depois do ovo colocado. A gente usa as redes sociais e tudo para fazer a divulgação. Então, hoje o nosso banco está bem, está funcionando direitinho, né? Temos credibilidade na praça, temos parcerias muito grandes, muito boas, né? Até a gente brinca muito, mas nós temos que comprar um caminhão para nós, porque só os carros particulares para recolher não dá mais. É uma realidade, mas a gente fica satisfeito. Tem voluntários, por exemplo, o professor Schmidt, que fala de astronomia para crianças, né? Ele cobra alimentos. Então, toda semana ele aparece lá, 80, 90, 100 quilos. Né? Assim, aparecem voluntários, pessoas físicas, né, que ganham aquela cesta básica das suas empresas, mas muitas vezes não consomem tudo. Nos levam lá. Também fizemos a arrecadação de roupas que nós repassamos para essas entidades. Então, Banco de Alimentos é o nome, mas na realidade a gente faz todo um trabalho social, um trabalho de solidariedade. É que vai abrindo o leque, né, Elton? Vai abrindo o leque, assim, e é muito interessante, muito, muito gratificante. Até queria convidá-los, quem não conhece o banco, que nos visite lá, né, para conhecer o trabalho que é feito, né, é feito com amor, com dedicação. Às vezes me criticam, mas tu não passa o dia inteiro? Pô, hoje eu gosto disso, eu faço aquilo que eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria fazendo. Sim. Vamos ao nosso último intervalo? Vamos fazer então o último intervalo para a gente retornar aqui para o último bloco do nosso canal aberto desta semana, debatendo solidariedade.
A gente volta em instantes.